vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel ao seu Deus. Irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas ou boas notícias. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresces nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Amém, meus queridos? Tome o seu lugar por bondade, né? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é uma palavra muito linda, e que a gente vai ver um milagre acontecendo aqui. A história nos conta a respeito deste casal, chamado Zacarias, e a sua esposa Isabel. Ambos eram descendentes de levitas, né, porque o próprio Zacarias, ele era sacerdote. Só se podia exercer o sacerdócio quem fosse descendente da tribo de Levi. Quando eu olho para isso, a Bíblia nos dá algumas informações de que Zacarias e sua esposa, eles guardavam, obedeciam os mandamentos do Senhor e todos os preceitos de Deus. Então, quando eu olho para isso aqui, eu estou falando de alguém que era um sacerdote, que estava exercendo o seu ministério sacerdotal, e que não era só um sacerdote, mas era um casal que temiam ao Senhor e andavam reto diante de Deus. A Bíblia ainda nos faz conhecer que eles não só guardavam as leis de Deus, os seus preceitos, mas eles eram justos. E a Bíblia ainda faz uma conotação dizendo que ambos eram justos. Note que, quando eu olho para a história deles, a Bíblia vai me dizer que Isabel era estéril e que os dois eram de idade avançada. E às vezes a gente pode olhar assim, né, irmãos, e dizer, mas não tinham filhos, idade avançada. Só que se você ler toda a história, você vai ver que na vida deste casal era símbolo de vergonha. Se você olhar para o texto com muito cuidado, você vai ver que é um sacerdote que não mora na cidade, mora nas montanhas. Porque devido a isso que acontece com eles, dá-nos a entender, segundo a história, que ele é alguém que teme ao Senhor, que é justo diante de Deus, que obedece à palavra de Deus, mas que eles desejavam ter um filho, mas não podiam ter filhos. E, diante daquela cultura da época, tornava-se algo vergonhoso. Um sacerdote, um homem honrado diante da religião, mas que não podia ter filhos. E quando eu começo a olhar para a Bíblia, isso aqui me chama a atenção, é porque a Bíblia não esconde da gente coisas preciosas como isso. Por que eu digo precioso? Porque se a Bíblia mostrasse só as coisas boas, não existisse erros,
não existisse pessoas que cometeram um erro e está registrado na Bíblia, a gente ia ficar até meio com dificuldade, porque a gente ia dizer, mas espera aí, na Bíblia só tem pessoas que acertaram, mas não. Mostra pessoas que erraram também. E por que mostra? Para a gente entender que mesmo que o homem erre, a misericórdia de Deus continua sendo derramada sobre nós. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo eles tendo todas essas características, sacerdote, obedece a Deus, são justos diante de Deus, diante do povo, mas eles estão orando, porque o texto nos mostra que eles oravam a Deus, eles pediam a Deus para que esta vergonha fosse mudada, para que essa vergonha fosse aplacada. Mas agora, na lógica humana, já não pode se fazer mais nada, porque a idade veio, o tempo passou, Isabel é estéril, agora já não está mais nem no costume das mulheres para gerar filhos. E eu olho para a Bíblia Sagrada, e o que eu quero que você compreenda, que não é porque você serve a Deus, não é porque você obedece a Deus, que você não está sujeito a ser provado. Você não está sujeito a passar por momentos em que você ora e parece que o céu está fechado. Você pede e parece que a resposta não vem. E esse texto nos dá exatamente esta informação, que é um casal que teme a Deus, que estão andando com Deus, que segue os seus mandamentos, as suas leis, mas o desejo deles não foi concedido. E alguém pode dizer, mas espera aí, pastor, então eu estou orando e eu não vou receber. Eu não disse isso. O que eu disse é que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, e você vai ver exatamente isso acontecendo nessa história. Porque o texto nos mostra que depois do nascimento do filho, eles vão dizer que a humilhação foi mudada. Sabe o que é isso? É alguém que vivia com uma espécie de humilhação sobre si, porque dizia, a gente queria, a gente precisava, para a gente ser completo a nossa casa, diante de Deus, diante do povo, diante daquela sociedade, eles precisavam ter um filho, mas o filho não veio. E o que eu quero que você compreenda? Tem oração que você vai orar, e você vai dizer, Senhor, eu estou quase querendo desistir. Quando você olha para este homem, você vê que ele já está desacreditado disso aqui. Ele já não espera mais por isso. E o que tem de gente, irmãos, que desistiu de orar por causa do tempo. O que tem de gente que desistiu de acreditar por causa do tempo. Ah, pastor, mas foi 1 ano, foi 2, foi 3, foram vários anos e não aconteceu. Meu irmão, o Senhor é que comanda o tempo. Pode ser que está demorando a tua resposta, porque Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em mim, Ele está nos amadurecendo, Ele está nos forjando para o momento, mas pode ser que Deus tenha um propósito na sua vida. Quando você vê para a história de Samuel, você vai ver que Ana ia todo ano para o templo. Eu quero crer, segundo aquilo que eu tenho lido, que Ana foi, quem sabe, uns 20 anos, aquela vai e volta, e o filho não vem. Um certo dia ela foi para o culto, foi para o templo, mesmo triste, meio aborrecida, amargurada de espírito, e a Bíblia diz isso. Aquele dia Deus resolveu abrir o céu, abrir o ventre daquela mulher e dizer, vai nascer um menino, e o menino, o nome dele é Samuel. Ana se alegrou muito com isso, irmãos, e depois disso, Ana teve vários filhos. Mas por que o Samuel demorou? Porque Deus tinha um plano na eternidade, dizendo, vai existir um momento na terra em que vai precisar de um Samuel. Este Samuel é o homem que eu quero usar. Este Samuel é a pessoa certa para o propósito de Deus. Então o que eu entendo, quem sabe a tua vitória, a tua resposta está demorando, não é porque Deus esqueceu de te ouvir, não é porque Deus não gosta de você, porque tem gente que quer se fazer o coitadinho, Deus deu para todo mundo, mas não
deu para mim. Não, Deus não faz acepção de filhos. Se você é filho dele, ele te ama igual ama o irmão José e a irmã Maria. Se a irmã Maria já recebeu, dá glória a Deus pela bênção da irmã Maria. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. E quem sabe o que Deus está tardando na resposta para a tua vida é algo grande, lindo e abençoado, que no tempo de Deus não só vai ser bênção na tua casa, na tua vida, na tua história, quanto vai ser bênção para a sociedade que está em volta de nós. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto é esse: a luta bate, o tempo, a provação, a oração que a gente ora e o céu está fechado, acontece na nossa vida. Outra coisa que eu acho muito interessante é que ele está trabalhando. Não é porque ele não recebeu a bênção que ele parou de fazer o que ele fazia. Não é porque não veio a resposta que ele desistiu de estar lá trabalhando como sacerdote. A Bíblia diz que ele está lá, segundo a sua ordem, segundo o seu chamado, no tempo certo, fazendo aquilo que lhe foi confiado. E você já viu, irmãos, que tem muita gente que por causa desse tempo não quer mais trabalhar, não quer mais fazer. Tem gente que porque as coisas não aconteceram como ele queria, irmãos, ele vai abandonando tudo, vai fazendo de qualquer jeito, vai deixando tudo. Não. Entenda uma coisa, pode até demorar, mas não vai falhar. Pode até levar anos, mas se Deus prometeu, acontece. E aqui é exatamente isso, ele está trabalhando, ele está em ação, ele está fazendo, ele está cumprindo aquilo que Deus confiou para ele. E num desses momentos em que ele está lá para apresentar o incenso no lugar santo, é só ele naquele santuário. E note que quando ele está ali, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu ali. E este anjo é o próprio Gabriel. O que eu acho interessante, irmãos, é que quando Gabriel apareceu ali, é num tempo que ele nem esperava. Podia ser num culto como esse, que alguns estão ali até meio desapercebidos. Acontece, mas está no culto. Porque ele estava ali fazendo aquilo que lhe foi confiado, mas ele já não estava mais focado com aquilo que ele pedia. Por causa do tempo, por causa das circunstâncias da terra, por causa de olhar para sua esposa, idade avançada, estéril. Ele já estava com a idade avançada. Entende? A oração que a gente orou há tantos anos, a gente já parou de orar. A gente nem ora mais por causa disso, porque já faz tanto tempo. Só que quando ele pensou que não ia mais acontecer, porque segundo as leis da terra, estava decretado, não vai mais acontecer. Segundo as leis da medicina da época, impossível. Baixa um pouquinho o microfone para mim, faz favor, aí está muito alto esse microfone. Segundo as leis da terra, impossível. Segundo aquilo que o homem podia fazer, impossível. Só que quando as leis da terra dizem acabou, a lei de Deus está dizendo chegou a hora. Oh glória! E o que tem de gente que eu conheço, irmãos, por aí, por aqui, no nosso meio, que se entristece porque as leis da terra disseram para você não dar. Porque as leis da terra disseram, é impossível, porque as leis da terra disseram, mas ninguém conseguiu. Entenda uma coisa, que a lei da terra ela está limitada a uma lei soberana, e qual é essa? A lei de Deus, aleluia. A última palavra sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sua família, seus projetos, vem de Deus. As leis da terra podem até dizer, impossível, está perdendo o teu tempo, é loucura, mas a lei de Deus pode te surpreender, e deixa eu dizer que pode ter surpresa na tua casa, ainda nesta semana.
Pode ter surpresa na tua casa esta noite. Eu não sei qual é o tempo de Deus, mas uma coisa eu quero que você entenda: quando tudo aqui embaixo diz acabou, o céu pode estar se movimentando e dizendo: ei, eu estou entregando algo com direção certa, com hora certa, com momento certo. Está indo lá na casa do irmão Zacarias, lá na casa da irmã Isabel. Mas espera aí, eles estão morando até nas montanhas, porque é um tempo de vergonha, eles não conseguiram ter filho até hoje. Não importa onde esteja, o importante é que alguém que está trabalhando, está servindo a Deus, pode até estar com o coração machucado, pode até estar meio frustrado pelo tempo, pela espera, pela demora, mas Deus não tarda, aleluia. Deus não tarda e não falha. Aí eu olho para o texto, o anjo apareceu e disse: Zacarias, você vai ser pai. Eu estou parafraseando o texto. Zacarias, você vai ser pai. Isabel vai ter filhos. E o texto vai me dizer que ele não creu. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que orou uma vida toda e Deus em silêncio. É alguém que fez campanhas e mais campanhas e Deus em silêncio. De repente o próprio Deus mandou o anjo, vai lá e visita Zacarias e diz para ele: chegou o momento. É agora, é o teu momento, é a tua vez. Quando o anjo trouxe a notícia, ele não creu. E ele não só não creu, como ele disse: mas como isso vai acontecer? É impossível, está no texto. E o anjo, irmãos, diz para ele: ô Zacarias, tu vai ficar mudo até o dia do nascimento do menino, porque tu não creu. Note, irmãos, que o anjo aqui tem nome, é o anjo Gabriel. Depois de ele dar a sentença, ele vai dizer: ô Zacarias, eu sou aquele que assiste diante de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Aqui embaixo, acabou. Mas eu estou recebendo uma ordem superior e eu só vim aqui para entregar o que ele mandou. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual tem hora certa, tem momento certo, tem endereço certo. Deus sabe o nome do Zacarias, Deus sabe o nome da Isabel, Deus sabe o nome da irmã Maria, o nome do irmão Pedro, o nome do irmão Paulo. Deus sabe o tempo, a hora e o momento, irmãos. Hoje eu estava pensando em alguma coisa, Deus parece tão distante, tão impossível, isso que o Senhor falou comigo algumas vezes. E aí eu comecei a lembrar desse texto, mas espera aí, se sair uma ordem lá em cima, o juiz não vai dormir essa noite. Se sair a ordem lá em cima, o prefeito vai ficar acordado nessa noite. Se sair uma ordem lá em cima, até o senhor presidente da república vai ter que ficar acordado para cumprir, porque a ordem que vem de cima sempre será superior do que a ordem que vem de baixo. E é o que aconteceu nesse texto. Ô Zacarias, você não está entendendo. Eu sou aquele que assiste diante de Deus e eu vim aqui para entregar a boa notícia. O Zacarias, irmãos, que podia ter vivido um momento extraordinário, sair dali pulando, alegre, dizendo: ô Isabel, nós vamos ser pais, nós vamos ter um filho. Deus falou comigo, não creu e ficou mudo. Só vai falar quando vão registrar. Quando vão dar o nome do menino é que vai sair a voz. E aqui, irmãos, está o ponto que eu quero repartir com você um pouquinho. Note que ele teve percas. Não pôde ser participante no momento da gestação. Não pôde contar para os amigos a boa notícia. Não, ele tinha que fazer aceno para que as pessoas lhe entendessem. Por quê? Porque descreu. E porque falou algo que não precisava ter falado. E como é uma palavra para ensino, pega isso aí para o teu coração. Quantas consequências na nossa vida por a gente não acreditar em Deus? Quantas noites que a pessoa perde sono por não acreditar no que Deus falou? Quantos negócios mal feitos por ignorar o que Deus falou? Quantas cabeças que batem para um lado e para o outro, quantas percas, porque a gente não deu ouvido. Por quê? Porque demorou. Por que você fez isso? Eu esperei, não aconteceu, então eu desisti. E não alcançou. Por que você fez esse negócio? Eu até busquei uma direção, mas não era do jeito que eu queria, e eu fiz.
E aí, não deu certo, se arrebentou, porque não ouviu a voz de Deus. E deixa eu dizer, irmãos, o que tem de gente que fala quando não era para falar, aqui Zacarias não é para você falar, é para você ouvir Deus e se alegrar com aquilo que Deus falou para você. Irmãos, eu tive um pastor, e ele dizia assim, ele tinha um ditado com ele era militar, hoje já está na glória. Quem fala pouco, erra pouco. Quem fala muito, erra bastante. Aqui, o Zacarias recebeu. Fica em paz, Zacarias. Não é hora de falar. Tem gente, irmãos, que está arrumando problema com os seus irmãos, porque fala demais. Tem gente que arruma problema na empresa, porque fala demais, é um tagarela. Pastor, eu não devo falar? Deve falar. Mas eu já falei algumas vezes aqui, irmãos, daquela peneira, não está na Bíblia isso. Mas tudo que você for falar, passa por aquela peneira. Bondade, verdade e necessidade. O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar é verdade? O que eu vou falar tem necessidade? Irmãos, tem famílias, irmãos, que viveriam muito mais felizes se entendesse isso. Você acha que a minha casa é mil maravilhas? Tem dias que eu fico quieto e não falo o que a minha esposa merecia ouvir. Tem dias que eu não falo o que o filho merecia ouvir. Tem dias que eu não falo o que você merecia ouvir. Porque eu vejo, você acha que eu não vejo? Tem crente, às vezes, que é meio mal educado. Tem crente que fala mal do pastor. Tem crente que não aceita a repreensão. E já teve, ô pastor, fala alguma coisa. Tem hora de falar. Tem momento de falar. Tem casamento, irmãos, que está frustrado, arrebentado, porque não sabe a hora de ficar quieto, de ficar em silêncio. E aí tem muita gente que diz, o fulano não tem jeito. Tem jeito sim. Só que a gente quer mudar o fulano e esquece que a mudança tem que começar aqui. Toda mudança, irmãos, não é só do lado de lá. Eu vejo as pessoas falando do governo, e é isso e aquilo. Mas note para o nosso próximo. Olhe para a nossa história. Se o Brasil não precisa de mudanças por aqui, por aí. Quantos que a gente conhece por aí, irmãos, que recebeu um troco errado na loja, no supermercado, na fruteira, na mercearia, e alguns até colocaram no bolso, é Deus me abençoando. Não é, alguém vai pagar por aquilo. Quantas das vezes você já viu alguém com uma necessidade? Eu já vi, irmãos, isso marcou minha vida, alguém tombar um caminhão com alimento, eu era menino ainda. E o povo que foi ali, nem olhou se o motorista estava vivo ou estava morto, queriam levar o alimento. Esses dias eu estava indo a São João Batista, um caminhão de arroz tombou ali. Eu nem sei notícia do motorista, mas eu sei que o caminhão de arroz, em instantes, o arroz foi-se embora. Mas é fácil dizer, eu preciso ver uma mudança no Congresso, eu preciso ver uma mudança lá na Câmara de Vereadores. A gente precisa entendermos que muitas mudanças precisam começar aqui. E uma delas é a gente fechar a boca às vezes, aguentar firme e dizer, não é hora de falar. Fale, irmãos, mas no tempo certo. Este pastor que eu contei para você, que dizia, quem fala pouco era pouco, eu acompanhei ele em algumas convenções gerais de pastor. E eu lembro que uma deu uma polêmica com alguém, se eu falar o nome você conhece, mas alguém muito conhecido, tanto no cenário religioso, quanto no cenário político. E ali a igreja deu uma travada nele por uma palavra que ele falou, não queriam deixar mais ele pregar nos púlpitos da igreja. E eu lembro, irmãos, a importância de quem fala pouco, mas fala o que é necessário. Estava ali, todo mundo falou, e tá, ninguém, não vamos mais dar oportunidade, tá. De repente eu vi ele, a cabecinha branca, foi lá, e eu fiquei olhando, esse é o meu pastor. Irmãos, acho que em 5 minutos, ele mudou toda aquela controvérsia, e usou de misericórdia com o indivíduo, a ponto de
todo aquele plenário que estava ali, dizer, vamos dar uma chance, como o pastor falou, para ele vir aqui. E aí eu fiquei pensando, fala pouco, mas quando fala, tem peso. Quando fala, sabe o que está falando. Você já viu aquele que fala é um tagarela? Que às vezes as pessoas dizem assim, não dá para mim falar agora, a gente tem que levantar a mão, ou deixa eu. Então, meu irmão, entenda uma coisa com a palavra. Tem horas que é só ficar em silêncio e deixar Deus conduzir a história. Tem momentos que Deus vai dizer, ô Zacarias, está na hora de abrir a boca e anunciar a bênção que eu tenho na tua vida. Entenda isso, irmãos, tua casa pode viver ainda mais feliz, teu casamento pode viver ainda mais feliz. Você pode ser lá na empresa, lá no cenário onde você trabalha, um funcionário ainda melhor, se você ouvir isso aqui e praticar. Quem fala pouco, era pouco. Zacarias, voltando para o texto para nós parar por aqui, porque as horas se vão. Ele ouve isso, fica mudo, mas quando chega o momento que alguém está cogitando, dizendo, como vai ser o nome do menino? Vai ser o nome do pai? Aí para cumprir aquilo que Deus falou, que Deus é fiel, a língua dele se destrava, a voz sai e dão o nome do menino de João. Aí eu te pergunto, que João é esse? João Batista. João Batista, esse é o filho. E aí você vai ver que o texto vai nos mostrar que este menino estava vindo com propósito. Este menino estava vindo para preparar o povo para receber o Messias. Aí você começa a olhar, mas espera aí, demorou tanto. Quem sabe, se não está demorando, porque Deus tem algo tão grande através da resposta que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu quero parar por aqui, irmãos, porque as horas se foram. Eu te convido a estar em pé. A Bíblia vai dizer que aquilo que era humilhação agora é alegria. Aquilo que quem sabe